episódio de hoje no Iron Influencers. Doutor Alessandro Loyola, referência em otimização hormonal e comportamento masculino. Essa geração de homens está ficando mais fraca? E a gente vem há 2 ou 3 gerações, os homens sendo bombardeados de todo lado para que eles percam a conexão com a energia masculina e para que eles tenham baixos níveis de testosterona. Será que falta auxílio para os homens em relação à saúde? Porque o médico, assim como você e 99% das pessoas que você conhece, foram doutrinados nos últimos 60 anos para manter os homens emasculados e castrados. É quase como se nós tivéssemos sido programados por alguma força maligna e alienígena para permitir a castração de todos os homens e achar isso bom. Quando a gente fala de comportamento humano, existem diversas variáveis que vão influenciar o seu comportamento. Tem a variável do contexto, do clima. A pessoa pode agir de uma determinada maneira quando está muito úmido, de uma outra maneira quando está muito seco, de uma maneira quando está frio, uma maneira quando está quente, uma maneira quando tem pressão atmosférica alta ou baixa. O contexto do clima influencia, se você está com fome ou não, se você dormiu ou não, várias coisas influenciam o comportamento humano. No caso dos homens, existe um hormônio que é central para a expressão da energia masculina. Todos os hormônios são importantes no corpo de um ser humano, mas especificamente se a gente for olhar a testosterona no organismo masculino, você vai ver que a testosterona influencia profundamente em 5 domínios do organismo masculino: sexual, muscular, cognitivo, emocional e metabólico. Doutor Alessandro, você falou muito depressa. Pega um papel aí, filho. Vai lá, pega um papel, uma caneta, vai. Ou anota no celular, já que de cabeça não vai guardar, né? A testosterona influencia no corpo masculino em 5 domínios: sexual, muscular, cognitivo, emocional e metabólico. Domínio sexual, bom, qualquer homem que tenha testosterona sabe como é que é. Quando você vai pra cama com a sua mulher, vocês dois estão levando uma caixa de Lego. A diferença é que na hora que ela joga a caixa de Lego dela na cama, o jogo pra ela já tá pronto. Você vai ter que pegar a sua caixa de Lego e montar uma torre de uns 16 centímetros com a graça de Deus, né? O Thiago tá rindo aí. Com uns 16 centímetros a torre com a graça de Deus, e vai ter que manter aquela torre em pé até o final da operação. Cara, se você não tiver bons níveis de testosterona, essa torre não vai ficar pronta, ou você vai terminar a partida de sinuca jogando ali com um barbante no lugar do taco. Então qualquer homem nesse mundo, dos 15 anos pra lá, o cara já entende que testosterona influencia no desempenho sexual dele. Disfunção erétil, ejaculação precoce, boa performance, desejo, libido e por aí vai. E no domínio muscular também, quase todo homem entende que testosterona influencia no domínio muscular. Boa massa muscular, boa definição, força física, capacidade de explosão, queima de gordura. Só que a partir da segunda camada, do segundo domínio da testosterona, as coisas começam a ficar um pouco nebulosas. Por exemplo, poucos médicos, infelizmente, né? Na minha categoria eu sou médico, poucos médicos entendem e sabem, e menos pessoas não médicas sabem, o quanto a testosterona influencia o cognitivo de um homem. Um homem com baixa testosterona, ele leva mais tempo para tomar uma decisão, mesmo simples, e normalmente a tomada de decisão dele, ele parece ter um talento inato para escolher a pior decisão possível. Um cara com mais testosterona, uma testosterona boa dentro de limites fisiológicos, esse cara toma decisão rápido e quase sempre aquela decisão era a melhor possível dentro daquele contexto. Um homem com pouca testosterona, o cognitivo dele funciona da seguinte maneira: o cara tá no apartamento, desce pro carro, que ele tá atrasado pro trabalho. Quando ele chega no carro, ele fala: caceta, rapaz, esqueci a chave do carro. Aí ele sobe pro apartamento no 14º andar e desce de volta pra garagem correndo levando óculos. Então, né, memória de trabalho e memória de curto prazo ruim. Isso é deficiente de testosterona. Esse é o aspecto cognitivo da testosterona. Uma testosterona deixa o cara mais resiliente, deixa o cara mais firme, mais focado, com uma concentração melhor, uma capacidade de memória de trabalho melhor, mais rápido para tomar decisões. Cognitivamente, essa camada cognitiva quase ninguém aborda. A camada emocional, para você ter uma ideia, não vou falar que eu tô careca de saber isso não, porque eu já estava careca antes de eu saber isso, né? Mas eu já tô careca de saber, por exemplo, que as pessoas associam testosterona, excesso de testosterona, muita testosterona, associam isso à irritabilidade. Não usa testosterona não, cara, que você vai começar a ficar irritado. Então, eu vou lançar um desafio para você que está vendo o vídeo aqui. Qualquer coisa, pausa, abre outra janela no seu computador. Você está vendo no celular? Abre no computador. Está vendo no computador? Abre seu celular. Dá um pausa no vídeo. Coloca no Google aí, síndrome do homem irritado, principal causa. Coloca aí, no Google, pode ser no Google. Síndrome do homem irritado, principal causa. Eu já vou adiantar o que você vai encontrar lá assim que você começar a ler. Sabe qual é a principal causa da síndrome do homem irritado? E eu não preciso nem dizer qual é a característica dessa síndrome, né? Do homem irritado, deficiente de testosterona. A síndrome do homem irritável, a principal causa dela é deficiência de testosterona.
Não é bons níveis ou níveis mais altos de testosterona, 800, 1000 nanogramas por decilitro, 1200 nanogramas por decilitro. Não é isso que deixa o cara irritado. É 300 nanogramas, 250 nanogramas por decilitro. Essa testo baixa deixa o cara irritado, porque ele vai ser cobrado para entregar uma série de resultados que, hormonalmente falando, ele não tem capacidade de entregar. Você cobrar um homem com 300 de testosterona, 300 nanogramas por decilitro, você cobrar algumas coisas desse cara é como você tentar motivar um anão de 1 metro para enterrar uma bola de basquete. A única coisa que você vai produzir no anão é o anão irritado, ele não vai conseguir enterrar a bola de basquete. Mas vai ficar irritado de você ficar cobrando ele. Porra, eu não consigo. Porque biologicamente, aquele anão de 1 metro está biologicamente impedido de conseguir realizar a tarefa que você propôs a ele, por mais que você o motive. Você pegar um homem que tem 300 de testo, 300 nanogramas por decilitro, e tentar tornar esse cara mais proativo, mais assertivo, mais autoconfiante, com mais autorresponsabilidade, com mais autopertencimento, meu filho, você está tentando ensinar um golfinho a andar de bicicleta. Não vai funcionar. Aquilo está além da capacidade da natureza daquele homem. Hormonalmente, ele não tem capacidade emocional de lidar com aquela situação. Para vocês terem uma ideia, aproximadamente 20% dos homens diagnosticados com depressão alta, com depressão severa, 20%, 1 de cada 5 homens que receberam um diagnóstico de depressão maior, depressão mesmo, não é tristeza porque você tomou uns cornos da mulher ou tomou um pé na bunda não, cueca. Estou falando de depressão mesmo, depressão de verdade, grave, séria, maior, uma doença terrível. 20% dos homens diagnosticados com depressão maior, quando você repõe a testosterona do cara, em 1 ano, mais ou menos 20% dos homens com diagnóstico não cumprem mais os critérios de diagnóstico para depressão. Nunca foi depressão, era deficiência hormonal. Deficiência hormonal. O cara tem baixa testosterona e no domínio cognitivo a memória dele é ruim, ele não presta atenção, não tem foco. Muito rapidamente ele recebe um diagnóstico de TDAH. Quando que ele recebe um diagnóstico de deficiência de testosterona? Um cara com deficiência de testosterona, emocionalmente, o cara está ansioso porque ele tem uma série de tarefas para poder cumprir que ele não consegue cumprir. E muito rapidamente ele recebe um diagnóstico de transtorno de ansiedade generalizada. Tá? Quando que ele vai receber o diagnóstico da deficiência de testosterona que ele tem? Um homem com deficiência de testosterona, ele passa por períodos cíclicos de tristeza muito profunda, que podem afetar bastante, causando isolamento social, término de relacionamentos e um diagnóstico rápido de depressão. Ok. Quantos homens diagnosticados com depressão receberam também um diagnóstico de deficiência de testosterona? Isso para a gente não chegar no último domínio, que é o domínio metabólico. Lembra? Eu falei sexual, muscular, cognitivo, emocional, metabólico. No domínio metabólico, tem estudos mostrando, por exemplo, que homens com diagnóstico de pré-diabetes ou com diagnóstico de diabetes não insulino dependente, quando você otimiza a testosterona desses caras, mais ou menos metade dos homens com diagnóstico de pré-diabetes, depois de 1 ano, com teste otimizada, não cumprem mais o diagnóstico de pré-diabetes. Não tem mais pré-diabetes. Não consigo classificar o cara como pré-diabético. E nos homens diabéticos não insulino dependentes, entre 25% e 30%, depois de 1 ano de teste otimizada, não preenchem os critérios para diabetes não insulino dependente. É como se o cara não tivesse diabetes. No final das contas, evidentemente, isso não se aplica a todas as pessoas, todos os homens diabéticos, mas quantos homens com pré-diabetes ou diabetes tiveram a deficiência de testosterona diagnosticada e trataram aquilo de modo correto e conseguiram se livrar, às vezes, de uma síndrome metabólica, de uma hipertensão, de um infarto, de um derrame, porque no final das contas a deficiência era de testo. Ah, doutora, mas a testosterona causa problema no coração. Não, não causa. Níveis adequados de testosterona, dentro de parâmetros fisiológicos, são cardioprotetores. Ah, mas e esses caras novinhos aí da academia, os bombadinhos lá, que morrem tudo cedo? O cara vai levantar um peso no supino, tá cheio de testosterona. Sim, sim. Acompanha aí. O cara tá cheio de testosterona, clenbuterol, levotiroxina, hidroclorotiazida, furosemida, hemogenin, dianabol, trembolona, sarme, peptídeo experimental, insulina que ele não deveria estar tomando. Aí quando ele morre, aí a culpa é da testosterona. Eu vou falar por que vocês nunca ouviram falar direito de deficiência de testosterona, por que vocês nunca ouviram falar dos 5 domínios que a testosterona influencia no homem: sexual, muscular, cognitivo, emocional e metabólico. Tudo isso que eu estou falando para você vai parecer uma coisa alienígena e provavelmente, se você for uma pessoa tapada, eu vou usar o nome aqui, se você for um cara muito burro, você não vai aproveitar o conhecimento que eu estou te dando para absorver e refletir, não, você vai criar um anticorpo contra esse conhecimento. Eu já espero que alguns de vocês criem anticorpos e venham aqui me atacar de alguma forma. Sabe por quê? Porque vocês são frutos
de 5 a 6 décadas de uma sociedade castradora. Nos últimos 60 anos, todo o Ocidente e o nosso país, de um modo bem particular, ele vem sofrendo essa programação castradora. E é castradora mesmo, castradora contra a energia masculina, o que é uma coisa incongruente, porque foi a civilização que nós construímos em cima da energia masculina, agora quer se livrar da energia masculina que ela precisa para se sustentar. É como se o meu corpo quisesse expulsar o sangue dele. Aqui não é mais seu lugar. Tá, mas vem cá, você tá sabendo aí que se a gente mandar o sangue embora, você não funciona, né, corpo? Não, depois a gente vê isso. Não vai ter depois, corpo. Se você expulsar o sangue, não vai ter depois. Se nós expulsarmos a energia masculina, não vai ter mais civilização. Esquece? Não como você conhece. Energia masculina está na fundação do processo civilizacional e na manutenção do tecido social. Mais de 70% dos caras envolvidos na construção civil são homens. Mais de 70% dos caras da coleta de lixo são homens. Mais de 70% dos pilotos de avião, helicóptero, caminhões, trens e VLT são homens. Mais de 70% dos policiais militares, dos bombeiros envolvidos em resgate são homens. Mais de 70% dos engenheiros são homens. Mais de 70%, e por aí vai, meu irmão. Mais de 70% dos agricultores são homens. Tire os homens. Primeiro você não teria o processo civilizacional. Depois, nem essa sociedade que já está construída, ela não aguenta 3 dias, cara. Não aguenta 3 dias sem a energia masculina. E a energia masculina é profundamente dependente de testosterona. Porém, existe uma pegadinha com a energia masculina que anda associada a altos níveis de testosterona. Um homem, bom em ser um homem, conectado à energia masculina dele e com níveis adequados de testosterona, meu irmão, ou você tranca esse cara numa cela e joga a chave fora, ou você mata ele. Porque se você deixar ele no mundo, ele vai conseguir conquistar o que ele quer. É inevitável. É implacável. Segunda coisa, um homem, bom em ser um homem, bem conectado à energia masculina dele e com níveis adequados de testosterona, ele pode ser no máximo esclarecido. Ele nunca vai ser convencido. Não tem como controlar um indivíduo desse, cara. Você achar que você controla um homem desse, é como você achar que já que o tigre está dentro da jaula, você pode entrar lá segurando uma havaiana. Então, cara, um tigre dentro da jaula é um tigre. Você não controla o tigre. Você prendeu ele. Solta ele. Diz que tem uma historinha dessa aí, né? Que um cara montou um zoológico maravilhoso, extraordinário, com todos os animais exóticos, os grandes felinos, e tinha hiena, e tinha lobo do Alasca, e tinha urso Kodiak, tinha grizzly. O cara montou um zoológico maravilhoso, extraordinário, cara. Todo cercado, extremamente seguro, grades altas. E no dia da inauguração, ele falou assim, não vou cobrar a entrada, é grátis para todo mundo. E veio gente da cidade vizinhas lá para poder conhecer o zoológico. Quando estava todo mundo lá dentro, ele fechou o portão e cobrou R$300 para poder sair do zoológico. Então, irmão, um homem com testosterona é esse bicho no zoológico. Você consegue esclarecê-lo, você consegue iluminá-lo, você consegue informá-lo, mas você não vai conseguir decidir por ele, você não vai conseguir controlar esse homem. Se alguém tem alguma aspiração ou intenção de controlar a sociedade, a primeira coisa que esses controladores vão ter que se livrar é de homens bons em serem homens que tenham bons níveis de testosterona. Porque esses caras vão abandonar o lar, eles vão ficar inseguros, eles vão deixar as mulheres histéricas, eles vão diminuir a taxa de produção, vão se tornar hedonistas, vão se perder com dopamina barata. Pronto, agora, o único indivíduo que poderia proteger aquela sociedade da conquista, eles estão por aí. O único sujeito que poderia proteger a sociedade da conquista está preso no game fumando maconha ou no computador batendo punheta em vídeo pornográfico. Esse cara não tem valores, não tem princípios, ele não tem fibra, ele não tem substância, ele não tem consistência, ele não tem nada. É o verdadeiro homem de geleia. Então você entende que para a conquista de uma sociedade, na nossa guerra 5G, 6G, 10G, sei lá que guerra que a gente está agora, de 8ª geração, cara, se você quiser ser inteligente e dominar uma sociedade sem disparar um tiro, retire a testosterona dos homens. Espera 2 ou 3 gerações. E a gente vem há 2 ou 3 gerações, os homens sendo bombardeados de todo lado, para que eles percam a conexão com a energia masculina e para que eles tenham baixos níveis de testosterona. Tem estudos mostrando, por exemplo, que um homem de 40 anos hoje, na década de 2020, um homem de 40 anos hoje, ele tem o mesmo nível de testosterona de um homem de 80 anos na década de 70. Tem estudos franceses mostrando que um homem de 30 anos hoje, ele tem 50% menos espermatozoide do que um homem de 50 anos atrás. Os homens